Este volume, sobre um assunto intimamente relacionado com a atual atitude do mundo religioso, é dedicado ao clero protestante, a quem, a título de prefácio, as seguintes observações são dirigidas. A tudo há uma ocasião e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes. Para cada homem, de acordo com sua luz e convicção, existe um certo dever para com a sociedade, seja ele humilde ou elevado, evidenciado em palavras ou em atos diários. Se após cuidadosa observação sobre a motivação e diligência rigorosa em sondar a veracidade e pesar o valor do que se tem a dizer, a convicção ainda persiste de que deve ser dito, pode-se ser infiel ao permanecer em silêncio. Com tal cuidado e sob tal impressão, ofereço a você o que segue. Minha obra tem, ao menos, esta única reivindicação sobre sua atenção. O que nela está exposto, aliado a equívocos e limitado pela visão curta, embora seja, foi escrito religiosamente sob o ditame da sinceridade e da consciência, como se cada palavra fosse ser colocada aos pés do trono do Todo-Poderoso. Você admitirá a grave importância do meu assunto, uma vez que se refere primeiro ao estado atual da teologia e às necessidades religiosas do mundo. Incidentalmente, à realidade da inspiração plena. Novamente, ao caráter do que nos evangelhos e epístolas são às vezes chamados de sinais e maravilhas, às vezes de dons espirituais. E, finalmente, e especialmente, a questão de saber se fenômenos análogos a estes vieram à tona na era atual. Uma visão justa desses assuntos, vitais além de qualquer medida, é indescritivelmente essencial para o avanço da parte espiritual do homem. É a você que podemos propriamente recorrer para isso. Seu ofício, considerado em si mesmo e olhando para a eminência de seus deveres, é o mais elevado sobre a terra, pois a parte espiritual é o homem, é e será em outra fase da vida que esta. Você deveria ser os líderes da humanidade, mas zelo, aprendizado e a mais sincera piedade, mesmo, não são suficientes para manter tal posição. À medida que o mundo envelhece, a letra da antiga lei, eclesiástica ou secular, governa menos, e o espírito da época mais. Esta é a verdade. Só podem liderar o avanço do mundo aqueles que agem com base nesta verdade. Um leigo, convidando sua atenção como faço, tem esta desculpa, que dentro das imunidades de suas igrejas, vocês não estão favoravelmente situados para ouvir a verdade exterior. Eu creio que vocês ouvem menos sobre ela do que qualquer outro corpo de homens. É um privilégio repleto de tentações falar uma vez por semana, ano após ano, seguro contra desafio ou resposta, pois isso tende a enganar tanto o orador quanto os ouvintes. Entre aqueles que se aproximam de vocês, a maioria confunde uma submissão acidentada com respeito. Mas o melhor sinal de respeito ao se dirigir a qualquer homem ou qualquer classe de homens é a franqueza descomplicada e o trato direto. O resultado comum de sua posição é restringir, dentro dos limites sectários, seu horizonte habitual. E assim, outros, transgredindo as fronteiras da rotina, podem ter encontrado campos de pesquisa que vocês, dentro da esfera, desdenhando-os como estéreis, nunca enxergam. Se, por exemplo, algum entre vocês deu tanto tempo e reflexão quanto eu, a questão de saber se, em nosso tempo como em tempos passados, habitantes de outro mundo ocasionalmente influenciam, para o bem ou para o mal, os assuntos deste, não foi minha boa sorte saber disso. Contudo, de forma prudente, não há investigação mais legítima, nenhuma que alcance mais longe em seus resultados éticos e religiosos. Nem somos nós que perseguimos tais estudos que devemos defender nosso curso. São eles que os negligenciam, que devem ser chamados a mostrar justificativa para sua negligência.
É uma crença justificada pela história do mundo que Deus permite que o homem adquira novo conhecimento em medida correspondente às suas necessidades e nos momentos em que ele se torna capaz de suportá-lo. Cada era tem suas necessidades especiais, industriais, políticas, sociais, espirituais. Eu creio que há fortes razões para a opinião de que no momento atual nos falta, para sustentar as crenças reformadoras saudáveis e corrigir os antigos erros que se misturaram a elas, uma ajuda direta de fontes espirituais. Se a história escrita pelos evangelistas é um relato com alguma reivindicação válida de autenticidade, entra na economia de Deus conceder aos homens, em certos momentos, tal ajuda. É uma questão de fato a ser decidida por evidências apropriadas, se ele a está fornecendo agora. Certamente, os registros históricos de 2000 anos atrás, por si só, falham em trazer para a mente investigativa de hoje as mesmas convicções que trouxeram aos nossos ancestrais. A crença moderna no invisível urgentemente precisa ser renovada e apoiada. Isso se tornará ainda mais claro se analisarmos desapaixonadamente a posição atual do mundo religioso. Sua atitude em relação à ciência e o dilema em que se encontra, se aceita ou rejeita as descobertas acreditadas do dia. Os mais pensantes entre vocês não podem deixar de perceber os sinais dos tempos, devem sentir que uma política estacionária não é mais prática. O ceticismo está silenciosamente, mas seguramente, minando doutrinas outrora populares. O velho terreno está cedendo sob nossos pés. Não que haja motivo para alarme, exceto para aqueles que pensam que o mundo pode ser salvo apenas com correntes de ferro. A religião não está em mais perigo de subversão do que as eternas colinas de desabamento, pois seus alicerces na alma são mais firmes do que os deles na terra sólida. Mas as opiniões que não podem resistir ao crescimento do mundo devem, mais cedo ou mais tarde, ser subvertidas, faça o que se fizer em sua defesa. É em vão que nos agarramos às antigas perplexidades da doutrina. Se for provado que estas se tornaram tão deslocadas sob as luzes do século XIX, quanto seria a crença de 500 anos atrás de que os pilares de Hércules marcavam o limite ocidental da Terra? Sem dúvida, muitos entre vocês são sinceros em suas convicções de que o que consideram ortodoxia não necessita de influxo espiritual para sustentar seu progresso ou corrigir seus erros, que não tem espírito não filosófico a ser reformado, nem falácias perniciosas a ser retratadas. Mas se estiverem certos nisso, alguns problemas conectados com a história do protestantismo são de solução muito difícil. Refiro-me a certos incidentes para os quais devemos voltar cerca de 350 anos e que se conectam com a ascensão e o progresso da Grande Reforma, com seus sucessos maravilhosos e seus reversos notáveis, especialmente durante o primeiro século e um quarto de seu crescimento.